Vou dar mais uma chance, como sempre, para vocês, né? Porque todo mundo merece uma segunda chance. Boa noite. Agora sim chegamos, né? Tem que começar a nossa noite assim, né? Felizes, animados, finalzinho do ano. E a gente está aqui no Legale. Hoje é dia 17 de dezembro. A gente está aqui no Legale estudando direito previdenciário nos finalmente do ano de 2018. Muito bom. Bom, parabéns para vocês pela disponibilidade, pela vontade de estudar. E este nosso último curso do ano, eu dei o nome de Os Segredos do Processo Judicial Previdenciário. Espero que vocês gostem. A gente vai falar sobre temas interessantíssimos, as espécies de ações previdenciárias, competência, interesse de agir, algumas questões relacionadas aos recursos que nós utilizamos na esfera do processo judicial previdenciário. Então, vamos falar um pouquinho de GEF e um pouquinho de CPC. Tirem as dúvidas de vocês, levantem a mão, professor, sem problema nenhum, que a gente abre espaço para que vocês falem, para que vocês conversem comigo e tirem as dúvidas. É assim que segue a nossa aula. Bom, minhas redes sociais estão aqui para vocês, @prof. Rodrigo Sodera no Instagram, no Facebook. Tem uma página que é a Professor Rodrigo Sodera, minha fanpage, e tem um perfil pessoal que eu adiciono os alunos, que é o Rodrigo Sodero 3. Né? Hoje mesmo postei 2 publicações lá, interessantes, uma com o professor Matheus Sodero. Conhecem o professor Matheus Sodero? Meu filho, gravando um recado de Feliz Natal para os alunos do Legale. E uma outra notícia bem legal, que saiu hoje, a portaria do MEC, foi publicada hoje, que o direito previdenciário agora é matéria obrigatória na graduação em Direito. Muito bacana, uma notícia bem interessante, acho, para todos nós que estudamos, gostamos do direito previdenciário. Profissionais mais preparados, isso é bom para todo mundo. Isso inclui os advogados, juízes, procuradores, etc., para atuarem na esfera previdenciária. Estudar previdenciário na faculdade ajuda muito. Bom, vamos lá, vamos trabalhar. Eu disponibilizei um material para vocês. Estou vendo aqui um pessoal na sala com o material. Importante, quando puderem, que acessem e tragam o material. Doutor imprimiu do site o material? Estava no site? No e-mail, recebeu por e-mail. Eles encaminharam por e-mail. Tá, beleza. Então, quem não recebeu eventualmente, ou quem não viu o e-mail, dê uma olhadinha depois no e-mail, porque o nosso material está lá. Para os inscritos no nosso curso, os segredos do processo judicial previdenciário. E eu gosto sempre, quando vou falar de processo judicial previdenciário, de começar o curso falando sobre a classificação das ações previdenciárias de acordo com o nosso querido mestre José Antônio Savares. O professor José Antônio Savares é um dos grandes previdenciaristas que nós temos no Brasil. Ele é juiz e tem ótimas obras sobre o direito previdenciário. Uma delas é o Direito Processual Previdenciário, da editora Alteridade, que eu mais do que indico para vocês. O livro do professor Savares é excepcional, na minha concepção, indispensável para quem quer atuar ou já atua na área previdenciária. Direito Processual Previdenciário, editora Alteridade. E estou fazendo um merchan sem ganhar nada, hein? Falo porque gosto mesmo do livro, acho indispensável. Já li, reli, treli, e todas as atualizações eu tenho. Todas as edições do livro do professor Savares eu tenho. Ótimo livro. Tem outros lá também. Aqui eu coloco a referência no material para vocês que vocês tenham facilidade de encontrá-lo, tá? E o professor Savares, pensando em ensinar o direito previdenciário de forma bastante didática para a gente, ele classificou as principais ações previdenciárias no livro. Eu acho isso muito bacana, porque faz com que a gente estude cada uma dessas principais espécies de ações de forma concatenada e entenda o que a gente vai enfrentar na prática, O que o cliente vai trazer de angústia para a gente e como a gente pode solucionar aqueles problemas.
o processo judicial previdenciário, ele acaba sendo de extrema relevância para a gente, porque, infelizmente, não são todos os casos que nós conseguimos resolver administrativamente junto ao INSS. A bem da verdade, a maioria dos casos que tem algum grau de complexidade, administrativamente é difícil que a gente tenha sucesso, né? Mesmo trabalhando no âmbito do Conselho de Recursos do Seguro Social, apresentando lá o seu recurso ordinário para a Junta de Recursos, do Conselho de Recursos, o seu recurso especial para a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos, chegando eventualmente até o Conselho Pleno, ou seja, trabalhando na esfera do Conselho de Recursos do Seguro Social administrativamente. Então, é difícil a gente resolver algumas questões, né? E essas questões, um pouco mais complexas, acabam batendo as portas do Poder Judiciário. A questão é que são muitas questões complexas, né? Muitas questões complexas. Então, hoje, a Justiça Federal, especialmente, os juizados especiais federais, estão abarrotados de processos previdenciários, né? E são processos que nós ingressamos não porque a gente acha gostoso ingressar com a ação na justiça, não porque é bonito ingressar com a ação na justiça, não porque seja rápida a resposta do judiciário, portanto, seja interessante ingressar com a ação na justiça. É porque, muitas vezes, é o caminho que a gente tem. Você leva um não na via administrativa, apresenta eventualmente um recurso, tem um não, ou apresenta o recurso, não tem resposta, né? Ou você sabe que a resposta ao seu recurso vai ser negativa, então você nem apresenta o recurso administrativo e já ingressa com a ação judicial. Isso é muito comum, né? E a gente precisa tentar descobrir quais são os segredos desse processo judicial previdenciário, como lidar da melhor maneira possível com o processo judicial previdenciário para que a gente tenha a resposta esperada, né? E então o professor traz essa classificação para a gente, e ele fala o seguinte: olha, o segurado, o dependente, que batem as portas dos nossos escritórios de advocacia, né, apresentarão algum problema com a autarquia previdenciária, e este problema ser judicializado, ou seja, se você precisar ingressar com alguma ação para buscar a solução deste problema no Poder Judiciário, muito provavelmente você vai estar diante de alguma dessas 5 espécies de ações previdenciárias. O cliente vai te contar o problema, e dessas 5 espécies de ações previdenciárias, muito provavelmente você utilizará uma delas para resolver essa questão. E aí ele traz para a gente lá, primeira espécie, a ação de concessão de benefício previdenciário. Segunda espécie, a ação de restabelecimento de benefício previdenciário. Terceira espécie, a ação de manutenção de benefício previdenciário. Quarta espécie, a ação de anulação de benefício previdenciário. E quinta espécie, a ação de revisão de benefício previdenciário. E a gente vai ver aqui uma a uma, com algumas nuances, alguns segredinhos que eu escolhi aqui contar para vocês no tempo que a gente tem. Este curso é composto por 3 dias de aula. Então, nós estaremos hoje, segunda, terça e quarta-feira, juntos, estudando os segredos do processo judicial previdenciário. Então, são as principais espécies de ações previdenciárias. Aqui não estão todas as ações previdenciárias, ok? São as principais delas, mas vamos estudá-las em detalhes. Bora! Primeira espécie de ação previdenciária que o professor traz para a gente é a ação de concessão de benefício previdenciário. Quando que o segurado ou o dependente do regime geral de previdência social ingressa com uma ação de concessão de benefício previdenciário junto ao INSS? Normalmente, quando ele faz um requerimento administrativo para a concessão de algum dos benefícios oferecidos pela Previdência Social e leva como resposta um não, o indeferimento daquele pedido administrativo. E aqui é bom já lembrá-los, ou é bom lembrá-los, que nós temos
10 espécies, em regra, de benefícios previdenciários, que nós resumimos naquela regrinha do 4, 3, 2, 1, que quem é meu aluno já conhece, né? São 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e 1 pensão. 4 aposentadorias: aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial. Então, das 4 aposentadorias, as 4 aposentadorias são aposentadoria por tempo de contribuição, idade, invalidez especial. 3 auxílios: auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Doença, acidente e reclusão. 2 salários: salário família e salário maternidade. E, por fim, a pensão por morte, né? E aí sempre faço a ressalva quando trato deste tema e brinco com a regrinha do 4, 3, 2, 1, para a gente relembrar quais são os benefícios previdenciários, e falo sempre da questão da aposentadoria do deficiente, né? A aposentadoria do deficiente, segundo alguns doutrinadores, é uma espécie de aposentadoria especial. Nós temos, sim, uma aposentadoria diferenciada para o deficiente. Outros doutrinadores entendem que a aposentadoria do deficiente temos uma subespécie dela de aposentadoria por tempo de contribuição e uma subespécie dela de aposentadoria por idade. A gente fala um pouquinho desses benefícios para que vocês consigam visualizar de forma mais tranquila daqui para frente as nossas espécies de ações. Das 4 aposentadorias, vamos lá. A aposentadoria por tempo de contribuição, requisitos básicos. 30 anos de contribuição para a mulher, 35 anos de contribuição para o homem. Então, o tempo de contribuição exigido, de 30 anos no mínimo para a mulher, de 35 anos no mínimo para o homem. De tempo de contribuição, né? Salvo direito adquirido a uma aposentadoria proporcional antes da edição da emenda 20 de 98, salvo a possibilidade de aposentadoria na regra de transição da proporcional, que está lá no artigo 9º da emenda constitucional número 20 de 98. E aí nós podemos ter tempo de contribuição menor. Mas não é tema do curso, não vou aprofundar, só fazendo as ressalvas, porque entendo que isso é importante. Além do tempo de contribuição mínimo, nós temos carência como pressuposto de concessão da aposentadoria por tempo. E a carência hoje é de 180 contribuições mensais, né? Ou a tabelinha lá do artigo 142 da Lei de Benefícios. Tempo de contribuição e carência. Qualidade de segurado não é pressuposto de concessão da aposentadoria por tempo. Aposentadoria por idade, trabalhador urbano. A gente tem como critério, requisito, a idade mínima de 60 anos para a mulher, 65 anos para o homem. Carência, em regra, hoje, de 180 contribuições mensais, observada a tabela do artigo 142 da Lei de Benefícios. Qualidade de segurado não é requisito de concessão da aposentadoria por idade. Então, 60 anos de idade para a mulher, 65 anos de idade mínimos, então, mínimo, perdão, para o homem. E a carência de 180 contribuições mensais, ou a tabela do artigo 142. Para o trabalhador rural, essa idade é reduzida em 5 anos. Então, o homem tem idade mínima de 60 anos, para fins de concessão da aposentadoria por idade, e a mulher, 55. Passando para a aposentadoria especial, nós temos a possibilidade de concessão da aposentadoria especial aos 15, 20 ou 25 anos de exercício de atividade nociva à saúde ou à integridade física do trabalhador. 15, 20 ou 25 anos. E temos aqui ainda a carência mínima que é exigida, que é de 180 contribuições mensais, novamente, em regra, ou a tabela do artigo 142 da Lei de Benefícios. Essa é a especial.
Faltou a aposentadoria por invalidez, depois eu comento sobre a aposentadoria do deficiente. A aposentadoria por invalidez. Eu tenho como critério de concessão 1, a existência de incapacidade total e permanente para o trabalho. Incapacidade total e permanente para o trabalho. Lembrando que incapacidade total é aquela para toda e qualquer atividade laborativa. Toda e qualquer. E incapacidade permanente é aquela que não tem perspectiva de aptidão, do retorno da aptidão para o trabalho. Permanente não é igual a definitivo, é bom a gente frisar isso, né? Incapacidade permanente não é igual a incapacidade definitiva. Permanente não é sinônimo de definitivo. Permanente, para a gente aqui, no que diz respeito à incapacidade, está ligado, ou está ligada, à imprevisibilidade de recuperação da capacidade laborativa. Além disso, nós temos como requisito de concessão da aposentadoria por idade a carência. Só que aqui a carência ela é de 12 contribuições mensais. 12 contribuições mensais. E temos a possibilidade, que é a exceção, de nem haver ou de não haver a exigência de carência. Quando que a gente não tem a exigência de carência? Quando a incapacidade decorre de acidente de qualquer natureza, ou seja, acidente de trabalho ou acidente não relacionado ao trabalho, ou de situação equiparada a acidente de trabalho pela lei, ou de doença grave. Quais são as situações equiparadas a acidente de trabalho pela lei? Doença profissional, doença do trabalho, com causa, acidente in itinere. E quais são essas doenças consideradas graves? Aquelas doenças do rol da portaria 2998 de 2001, do Ministério da Previdência Social. Portaria 2998 de 2001, do Ministério da Previdência Social. E eu tenho um rol hoje também, no artigo 151 da Lei de Benefícios, um rol de doenças graves. 151 da Lei de Benefícios. Importante também que essa incapacidade tenha surgido quando o segurado detinha esta condição, ou seja, quando o indivíduo trabalhador ou segurado facultativo mantinha a condição de segurado, detinha a condição de segurado. A incapacidade tem que surgir enquanto a gente participa do clube da Previdência Social. Seja porque a gente está pagando a mensalidade do clube, seja porque a gente está no período de graça, ou porque a gente está em gozo de benefício previdenciário, que são situações que mantêm a condição de segurado. Se a incapacidade surge no momento que eu não faço parte do clube, não tenho a proteção, infelizmente, previdenciária. Né? Infelizmente, porque a gente vê, muitas vezes, a necessidade de, mas previdência é assim, é seguro. Quem não faz parte do clube, não está pagando sua mensalidade, repito, não está no período de graça ou não está em gozo de benefício, não detém qualidade de segurado, e isso é um problema quando eu trato da aposentadoria por invalidez, perdão, porque a data de início da incapacidade tem que estar sempre em um momento, estar fixada sempre em um momento em que a pessoa detinha a condição de segurado. Vamos falar um pouquinho sobre a aposentadoria do deficiente, sobre os requisitos básicos, já que estamos falando de ação de concessão, e vamos falar de outras ações relacionadas a esses benefícios. A aposentadoria da pessoa com deficiência, por tempo de contribuição, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho 3 níveis aqui de deficiência considerados pela lei. A deficiência grave, a deficiência moderada e a deficiência leve. Quando o segurado ou a segurada detém uma deficiência considerada grave, tem uma redução de 10 anos no tempo de contribuição exigido para fins de concessão da aposentadoria por tempo do deficiente. Redução de 10 anos. Quando a deficiência é leve, há uma redução de 6 anos no tempo de contribuição exigido. Quando a deficiência... Desculpa, eu disse leve? Moderada, há uma redução de 6 anos. Quando a deficiência é moderada, há uma redução de 6 anos. Que eu já estou pensando na frente. Saiu. Quando a deficiência é leve, aí sim, a redução é de 2 anos no tempo de contribuição exigida. Então, se a deficiência é grave, eu repito, para que não haja confusão, deficiência grave, menos 10 anos no tempo de contribuição.
Deficiência moderada, menos 6 anos. Deficiência leve, menos 2 anos. Bom, nós encerramos a aula de ontem, conversando sobre as espécies de ações previdenciárias, trabalhando com algumas dicas práticas já com vocês, e falamos da ação de restabelecimento de benefício, né? E acabei explicando para vocês que quando nós optamos pela ação de restabelecimento, nas situações em que o INSS pratica um ato administrativo invasivo de cessação, cancelamento, suspensão ou diminuição da renda mensal, e o segurado, então, tem uma invasão da sua esfera patrimonial e jurídica pela autarquia previdenciária. Ele vem recebendo devidamente o benefício, ao menos na sua concepção, e o INSS pratica, então, este ato administrativo invasivo que faz com que o benefício não mais seja pago regularmente. Exemplifiquei aqui com vocês algumas situações, né, de cancelamento, de cessação, e eu queria comentar algo bem importante, que é um segredo do processo administrativo, do processo judicial previdenciário, talvez até do processo administrativo previdenciário, se a gente souber lidar bem com isso. Administrativamente, talvez consigamos resolver este problema que eu vou pontuar com vocês aqui agora. O INSS ele tem um prazo legal de 10 anos para anular os seus próprios atos administrativos. E não é todo mundo que conhece este prazo, né? Então, para verificar um equívoco na origem do benefício e cancelá-lo, para verificar um equívoco no reajustamento do benefício e consertá-lo, o INSS tem um prazo de 10 anos. Em suma, ele tem um prazo de 10 anos para anular os seus próprios atos administrativos que produzam efeitos favoráveis aos beneficiários. Este prazo nem sempre existiu. Hoje ele está lá no artigo 103A, azão maiúsculo, artigo 103A da Lei 8.213 de 91. Anotem aí, isso não está no material, né? O professor está comentando, é um plus para vocês, é um segredo do nosso processo judicial previdenciário. Repito, que no âmbito administrativo, nós também podemos utilizar da tese. Artigo 103A da Lei 8.213 de 91. Eu repito, o INSS tem um prazo de 10 anos para anular os seus próprios atos administrativos que produzam efeitos favoráveis aos beneficiários. Então, se ele concede um benefício e o benefício não era devido à bem da verdade, ele verifica isso depois. Se ele concede um benefício com um valor X maior do que era devido e ele verifica isso depois, para que ele conserte aquele ato administrativo, para que ele corrija aquele equívoco que ele mesmo cometeu, ele tem um prazo de 10 anos. Exceção. Exceção. Os casos de má-fé. Se o segurado ou o dependente agem de má-fé, obviamente que não poderão se beneficiar do prazo decadencial. Vejam que este prazo decadencial que eu comento aqui com vocês agora, ele corre contra o INSS a favor dos beneficiários. Então, se alguém, por exemplo, fraudou uma carteira de trabalho, e essa carteira serviu de base para a concessão de uma aposentadoria, este alguém não vai poder se beneficiar do prazo de 10 anos, sendo certo assim que o INSS poderá anular aquele ato administrativo a qualquer momento. Se alguém fraudou uma união estável para fins previdenciários, somente com a intenção de receber a pensão por morte, e o INSS concedeu-lhe aquele benefício, este alguém não poderá se beneficiar do prazo de 10 anos. O INSS, descobrindo a fraude, ele poderá anular aquele ato administrativo a qualquer momento. Então, vejam, eu posso ter uma ação de restabelecimento fundamentada na ocorrência do prazo decadencial contra o INSS, lá do artigo 103A da Lei de Benefícios.
Eu posso levantar a ocorrência desse prazo administrativamente? Claro que sim também. Talvez eu consiga resolver, matar a questão no processo administrativo previdenciário. Mas se isso não for possível e eu precisar judicializar, essa é uma grande tese. Essa é uma grande tese. Repito, artigo 103-A da Lei 8.213 de 1991. Joia? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho da ação de manutenção do benefício. Nós já vimos até agora concessão e restabelecimento, né? Na concessão, nós visamos a implementação do benefício, que foi indeferido pelo INSS como regra. Temos lá na ação de concessão uma obrigação de fazer e uma obrigação de pagar a quantia certa. Conversamos sobre isso na aula passada. Na ação de restabelecimento, eu tenho novamente uma obrigação de fazer. O INSS deve restabelecer o pagamento do benefício, né? Tenho também uma obrigação de pagar a quantia certa. Agora vamos falar da ação de manutenção do benefício previdenciário ou de benefício previdenciário. Na ação de restabelecimento, o que nós temos é a prática de um ato administrativo invasivo pelo INSS. Na ação de manutenção do benefício previdenciário, o que nós temos é a iminência da prática de um ato administrativo invasivo pelo INSS. O INSS está prestes a tomar uma atitude que pode vir a prejudicar o segurado, uma atitude que está para ser tomada, na iminência. A melhor palavrinha é essa, na iminência de ser tomada. Vou dar um exemplo para vocês, muito comum nessa época de operação pente fino. O INSS convocando os segurados para reavaliação da incapacidade para o trabalho, da sua persistência, né? Não sei se todos vocês sabem, mas existem duas hipóteses legais em que o INSS não pode convocar os aposentados por invalidez para perícia administrativa. Sabem disso? São duas situações, né? A primeira é bem simples, quando o segurado aposentado por invalidez completa 60 anos de idade. Ele não é mais obrigado a passar pelas perícias médicas periódicas do INSS, inclusive aquelas relacionadas à operação pente fino. 60 anos de idade, é aposentado por invalidez, completou este critério, este requisito etário, 60 anos, ele não precisa mais passar pelas perícias administrativas do INSS. A outra hipótese, ela é mais recente, foi alocada no artigo 101 da Lei de Benefícios recentemente, artigo 101. A primeira hipótese que acabo de conversar com vocês também está lá no 101 da Lei de Benefícios, Lei 8.213 de 91. A segunda hipótese é a seguinte: quando o segurado possui 55 anos de idade, no mínimo, e 15 anos de benefício, lembrando que estamos falando do aposentado por invalidez, ele também não está obrigado a passar pelas perícias periódicas do INSS para reavaliação da incapacidade para o trabalho, da persistência da incapacidade para o trabalho. Com relação a esses 15 anos de benefício, nós podemos, inclusive, somar o período de auxílio-doença que antecedeu, eventualmente, a aposentadoria por invalidez, para chegarmos a este tempo mínimo, 15 anos, e, consequentemente, colocarmos o nosso segurado, o nosso querido segurado, em uma situação de desnecessidade de passar, de passamento das perícias, pelas perícias periódicas do INSS. Então, eu tenho aqui como requisito 55 anos de idade e, cumulativamente, 15 anos de benefício. Estamos falando, repito, do aposentado por invalidez. E para chegarmos nesses 15 anos, podemos utilizar somado o tempo em que ele esteve em gozo de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Artigo 101 da Lei 8.213 de 91 é o fundamento. Mesmo fundamento, está lá no 101. Não, os requisitos são bem claros. Ou 60 anos de idade, ou 15 anos
de benefício mais 55 anos de idade. São duas hipóteses. Doutora, veja o seguinte, estamos falando de hipóteses em que o segurado não precisa atender a convocação do INSS, o INSS não poderia nem convocá-lo, a bem da verdade. Então, são duas hipóteses, quando ele completa 60 anos de idade ou quando ele tem 55 anos de idade mais 15 anos de benefício. Pois não. Sim, essa autorização legal que nós temos para somar o período de auxílio-doença com aquele de aposentadoria por invalidez é exatamente nessa situação em que o auxílio-doença precede imediatamente a concessão da aposentadoria por invalidez. Outros concedidos no curso da vida do segurado, não. Pois não, doutor? Não entendi a pergunta do senhor. O segurado foi na perícia e o INSS entendeu que ele estava apto para o trabalho. Não temos o prazo de 10 anos. Este prazo de 10 anos é um prazo que corre contra o INSS. É um prazo que existe para o INSS consertar os seus atos que produzam efeitos favoráveis aos beneficiários. Alguém passou pela perícia e levou um grandíssimo não. É favorável ao segurado? É favorável ou não? Não. Então, o INSS teria 10 anos para consertar os seus atos que produzam efeitos favoráveis aos beneficiários. Compreende? Então, não entra nessa hipótese que o senhor pensou. Porque quando o segurado comparece à perícia e leva um grandíssimo não no que diz respeito ao seu pedido de concessão do benefício por incapacidade ou de continuidade do recebimento do benefício por incapacidade, este é um ato negativo para o segurado, não positivo. É um ato favorável ao INSS, não negativo. Há um prazo, doutor, que o senhor está se confundindo, um prazo decadencial para a revisão do ato de concessão do benefício, que nós vamos conversar sobre ele quando tratarmos da ação de revisão de benefício, mas que não se inclui nessa hipótese que o senhor pensou também. Para o restabelecimento do benefício não há prazo, como não há para a concessão. Se alguém chega no nosso escritório hoje e diz, doutor, doutora, eu tive um benefício cessado ilegalmente em 2005 e desde então estou aí largado, sem trabalhar, sem receber benefício previdenciário e a minha incapacidade, é só um exemplo, persiste. Nós podemos ingressar com ação e dizer para o Poder Judiciário, olha, desde 2005 esse cidadão está sem receber o benefício que lhe é devido? Claro que sim. E vamos pedir o restabelecimento daquele benefício que lhe é devido desde 2005? Claro que sim. Entretanto, teremos uma limitação no recebimento das parcelas atrasadas 5 anos para trás do ajuizamento da ação. E só. Não há prazo decadencial, não há prazo prescricional, eu repito, para as ações de concessão, para as ações de restabelecimento, tal como não há para a ação que nós estamos estudando a partir de agora, que é a ação de manutenção do benefício previdenciário. Então você imagina que você está lá no seu escritório, entra a dona Maria, bate na porta e fala, doutor, doutora, que desespero, eu tenho 60 anos de idade, o INSS me mandou essa cartinha aqui, eu caí na tal da operação pente fino, disseram que eu tenho 5 dias para telefonar no 135, agendar a perícia, levar a documentação médica. Calma, quantos anos a senhora tem? 60. Opa, calma. 60 anos de idade? Legal. Artigo 101 da Lei de Benefícios. Não poderia ser nem convocada. Nem convocada. Está aposentada por invalidez, 60 anos de idade, não poderia nem ser convocada. Chegou no escritório nesse desespero, primeira atitude do advogado. Agência do INSS, procuração et extra do cliente, agência do INSS com requerimento formal por escrito, pedindo que seja revogada
aquela convocação do segurado, da segurada ao comparecimento na perícia, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos lá do artigo 101 da Lei de Benefício por aquele segurado, aquela segurada, ao passo em que já tem 60 anos de idade, está aposentado por invalidez, não poderia sofrer a convocação. Se o INSS imediatamente não promover a desconvocação daquele segurado, daquela segurada, o que vai caber aqui, na minha concepção, como melhor medida? Mandado de segurança. Porque não tem nem dilação probatória aqui, né? Uma ação tranquila. Aí, mandado de segurança, pedido liminar, vai lá evitar que o benefício seja cessado. O evitar que o benefício seja cessado, evitar que o benefício seja cancelado, que a sua renda seja diminuída, que ele seja suspenso, tudo isso se enquadra na hipótese de ação de manutenção do benefício previdenciário. O INSS está na iminência de praticar aquele ato administrativo invasivo. A gente visualizou aquilo como especialista. Opa, vamos resolver isso antes que o problema efetivamente ocorra. Advogado, advogada, atenção. É a hora da gente pensar o quanto cobrar a título de honorários advocatícios para isso, porque, vejam, não teremos, se tudo der certo, parcelas atrasadas para o segurado, para a segurada receber aqui, né? Então, a gente precisa pensar em como cobrar isso, né? Cobra um valor para ingressar com a ação de manutenção, um valor fixo, no caso, eventualmente, de cessação, cancelamento, não sei qual vai ser o caso, suspensão, diminuição da renda no curso do processo, inclua um percentual para receber lá no finalzinho, né, da ação. A gente tem hoje convencionado aqui no estado de São Paulo, no máximo 30%. Existem outros estados em que é possível cobrar até mais do que isso a título de parcelas, de percentual que incide nas parcelas atrasadas, né? A de êxito, honorários advocatícios, a de êxito. Fica à vontade. Pois não, doutor. Sim. Não. O doutor pergunta aqui se, no caso do benefício assistencial de prestação continuada, o LOAS, entre aspas, se nós teríamos algo similar, né, ao que acontece na aposentadoria por invalidez, hipótese em que o INSS não poderia cessar o pagamento do benefício. Não, não temos, tá? Só para aposentadoria por invalidez. Okay? Não há. Não tem nem fundamento para a gente fazer isso para o LOAS. Tá? Acho que era essa mais a sua pergunta até. Né? Existe algo, por analogia, que a gente poderia utilizar, né? Alguma tese, aplicando o 101, não rola. Sim, sim. Aí a gente vai buscar restabelecer, no caso de cessação, comprovando que persistem os critérios, os pressupostos, melhor dizendo, de concessão daquele benefício, que o INSS cessou indevidamente. Se ele cessou indevidamente, é ação de restabelecimento. Certo? Mas demonstrando que persistem ainda os requisitos de concessão do benefício. Claro, sem problema. Beleza. Moçada, entenderam a ação de manutenção? Na ação de manutenção, o INSS não vai ser condenado a uma obrigação de fazer, porque o benefício já está lá concedido. O que eu quero é que o INSS não coloque a mão naquele benefício. Se eu quero que ele não faça algo, o meu pedido tem por objeto uma obrigação de não fazer. Então, aqui, eu quero que o INSS se abstenha. Vamos anotar isso? Abstenha é a palavrinha-chave. Abstenção. Que o INSS se abstenha de praticar o ato administrativo invasivo. Certo? Então, nós temos uma hipótese aqui de abstenção. Lembrando vocês que a ação de concessão, a ação de restabelecimento, a ação de manutenção, elas
existe a possibilidade de que elas sejam ajuizadas perante a Justiça Federal, o JEF, a Justiça Estadual, e a gente já vai estudar a competência que vale para todas elas daqui a pouquinho. Mas o que interessa é que hoje a gente termina o nosso curso sobre os segredos do processo judicial previdenciário. Obviamente que existem muitos segredos, a gente vai abordando aqui dentro das nossas possibilidades de tempo. E hoje falaremos sobre competência, falaremos sobre interesse de agir e sobre recursos, o que eu entendo que é relevante dentro, obviamente, novamente, do tempo que a gente dispõe, sobre os recursos no direito previdenciário. Bom, galera, vamos começar então o dia de hoje falando sobre competência. Competência em matéria previdenciária parece algo muito simples. E, a princípio, a regrinha é bem básica mesmo para que a gente entenda a competência, como funciona no direito previdenciário. O cliente nos procura no escritório, nos relata uma situação, a gente enxerga agora, já conseguimos, qual espécie de ação previdenciária utilizar, concessão, restabelecimento, manutenção, anulação, revisão. Agora, para onde eu distribuo este processo? A minha petição inicial será dirigida a quem? Quem ensina a gente a competência em matéria previdenciária é o artigo 109 da Constituição Federal. Então, trabalharemos com o artigo 109 da Constituição Federal a partir de agora. O artigo 109, inciso 1 da Constituição, vamos começar pelo inciso 1, ele diz para a gente o seguinte: as causas em que a União, vou pular um pedacinho aqui da norma, suas autarquias, forem parte, autora ou ré, são de competência da Justiça Federal. Então, a regra da competência em matéria previdenciária é a competência da Justiça Federal. E aí nós já sabemos o porquê. Eu disse, a União, suas autarquias forem parte. O INSS é uma autarquia federal. A autarquia tem personalidade jurídica própria. Então, é o Instituto Nacional do Seguro Social que responde pessoalmente às ações previdenciárias relacionadas ao regime geral, obviamente, de previdência social. INSS no polo passivo. O próprio artigo 109, inciso 1, lá na parte final, repito, no inciso 1 ainda, ele traz para a gente uma ressalva. Ele diz o seguinte: as ações acidentárias não são de competência da Justiça Federal. Então, ele traz para a gente um salvo lá no finalzinho do dispositivo. A competência é em regra da Justiça Federal, vírgula, salvo. Aí ele vai excepcionar algumas hipóteses e estão lá as ações acidentárias. Quando eu falo aqui em ações acidentárias, entendam como aquelas ações relacionadas a benefícios previdenciários de natureza acidentária. Então, eu estou falando aqui de quais benefícios eu consigo enumerar para vocês os benefícios. Auxílio-doença acidentário. Aposentadoria por invalidez acidentária. Auxílio-acidente acidentário. Eu já explico. Pensão por morte acidentária. Já explico. Então, a regra, aí a gente vem já para os detalhezinhos, ok? A regra é: federal julga benefício de natureza comum.
estadual julga benefício de natureza acidentária. Lendo o 109, inciso 1, por um inciso, a gente já consegue chegar a esta conclusão básica para a gente. Aí temos detalhes, repito, já explico os detalhes para vocês. Aposentadoria por invalidez acidentária, auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente acidentário, pensão por morte acidentária, justiça estadual. Repito, já venho para os detalhes. Justiça Federal, benefícios de natureza comum. Então, os benefícios previdenciários, eles podem possuir natureza comum ou acidentária, em regra. Né? Quando ele é acidentário, o benefício? Quando ele decorre de acidente de trabalho ou situação equiparada a acidente do trabalho ou de trabalho pela lei. Onde na lei eu encontro as situações equiparadas a acidente de trabalho, artigos 19 e seguintes da Lei 8.213 de 91. Eu repito para quem não conseguiu anotar. Os benefícios acidentários, de natureza acidentária, são aqueles que decorrem de acidente do trabalho, ou de trabalho, ou de situação equiparada a acidente de trabalho pela lei. Já enumero para vocês quais são essas situações. Onde eu vou encontrá-las? Artigo 19 seguintes da Lei de Benefícios. Quem pode me ajudar com as situações equiparadas a acidente de trabalho pela lei? Doença do trabalho. Doença profissional. Com causa. E acidente in itinere. Certo? Doença do trabalho, doença profissional, com causa, acidente in itinere. Doença do trabalho, doença profissional, com causa e acidente in itinere. 19 seguintes da Lei de Benefícios. Às vezes o cliente chega no escritório com uma cartinha de concessão, por exemplo, de auxílio-doença comum. Aí ele tem um código diferente, né? O auxílio-doença comum é o B31 lá no INSS. O auxílio-doença acidentário, por sua vez, é o B91. A aposentadoria por invalidez comum é o B32. A aposentadoria por invalidez acidentária é o B92. O auxílio acidente comum é o B36. O auxílio acidente acidentário é o B94. Aí chega o cliente com a cartinha de concessão de B31 e diz lá para mim: doutor Rodrigo, o INSS cessou, falou em cessação, eu já vou pensar na ação de restabelecimento. Muito bem. De restabelecimento. O INSS cessou o pagamento do meu benefício e agora a gente precisa tomar alguma medida. Joia, o certo é ingressar com uma ação de restabelecimento neste caso. Eu digo, mas o que aconteceu? Me conta, qual é o seu problema? Ah, doutor, eu tenho síndrome do manguito rotador. Ah, é? Por quê? Ah, sabe o que é, doutor? Eu trabalho com o meu braço elevado acima da linha dos 90 graus. Eu trabalho aqui parafusando, sei lá, numa automobilística, o escapamento do carro. E aí me deu este problema no ombro, síndrome do manguito rotador. Ah, é? E o auxílio-doença está lá com o auxílio-doença comum. Deveria ser acidentário? Pô, deveria. Neste caso, muito provavelmente há uma relação, no mínimo, de concausalidade, ou seja, de agravamento de uma lesão pré-existente, no mínimo, eu digo, em razão do trabalho. Muito provavelmente foi originada do trabalho. Mas o benefício foi concedido como comum. E agora? Como é que eu faço? Ingresso com ação de restabelecimento na Justiça Federal, na Justiça Estadual. Olha que interessante, né, o caso. A gente tem que sempre se pautar pela verdade, pela realidade. Então, na dúvida, pensem, o que é real? O que é verdadeiro? Olha o segredinho.
do direito previdenciário, do processo previdenciário aqui. Se a gente se pautar pela realidade, aquele benefício deveria ser 31 ou 91? Deveria ser 91, deveria ser um auxílio-doença acidentário. Logo, eu vou ingressar com essa ação na Justiça Estadual. O que ela conterá? Olha, segredo do processo previdenciário. Um pedido de reconhecimento da natureza acidentária, além daquele relacionado ao restabelecimento. Isso traz consequências para o trabalhador que nós, como advogados previdenciaristas, não podemos ignorá-las. Como, por exemplo, o depósito do fundo de garantia do período. Como, por exemplo, a estabilidade de, no mínimo, 12 meses, lá do artigo 118 da Lei de Benefícios. Não é? Querem ver outra benesse? Este período de gozo de auxílio-doença será computado para fins de tempo de contribuição sem a necessidade de intercalamento de contribuição, se for acidentário. Se ele exercia uma atividade especial no momento imediatamente anterior à concessão do auxílio-doença, por ter origem acidentária, administrativamente ele consegue o reconhecimento desse tempo como especial. Então vejam as consequências do reconhecimento da natureza acidentária do benefício. O benefício comum e o benefício acidentário, eles têm o mesmo valor. Então não seria em razão do valor do benefício que eu obrigaria, né, para que fosse reconhecida a natureza acidentária, mas sim em razão de outras consequências. Outras consequências. Para a empresa é ruim o reconhecimento da natureza acidentária, né? Porque traz probleminhas para a empresa, né? No caso do segurado empregado. Porque o INSS hoje ele tem ingressado com ações regressivas contra as empresas, buscando a restituição do que ele gasta a título de benefício de natureza acidentária. Imaginem uma pensão por morte, né, acidentária. Olha o prejuízo. Isso que eu estou dizendo aqui, exemplificando com o auxílio-doença, pode acontecer na aposentadoria por invalidez, no auxílio-acidente, na pensão por morte. Né? Imagina o prejuízo para a empresa quando ela tem a regressiva julgada procedente, a regressiva ajuizada pelo INSS, e ela tem que restituir o INSS dos gastos com os benefícios de natureza acidentária. Aumenta a contribuição previdenciária da empresa, o FAP, o fator acidentário de prevenção. Então, tem consequências ruins para a empresa o reconhecimento da natureza acidentária. Né? Pois não. Não, não confunda os benefícios, minha querida. Ele recebeu o auxílio-doença comum, mas era auxílio-doença acidentário. Né? Você disse auxílio-acidente. Não confunda. Tá? O auxílio-acidente é uma coisa, auxílio-doença é outra coisa. Ambos podem ter natureza comum ou acidentária. Né? Se a empresa eventualmente mandou o segurado embora, logo quando ele voltou do auxílio-doença comum, porque ele não teria estabilidade alguma, né? Imaginando uma hipótese assim, às vezes a convenção coletiva, o acordo coletivo prevê, tá? Então é sempre bom olhar a norma coletiva, falando um pouquinho do direito do trabalho aqui. Mas, reconhecida a natureza acidentária, se ele foi mandado embora, ele teria direito à reintegração ou ao menos à indenização do período. Então, isso vai sobrar lá para a Justiça do Trabalho. O direito do trabalho e o direito previdenciário, eles andam juntinhos. Né? Então, se você tem o conhecimento das duas áreas, você consegue trabalhar nas duas áreas, ajudar o seu cliente nas duas áreas e, consequentemente, trabalhar, ganhar dinheiro em razão das duas áreas. Por isso que eu aconselho os meus alunos, fazem a pós-graduação em Direito Previdenciário, tem que fazer? Tem que fazer. A gente ensina tudo, beabá, tijolinho por tijolinho. Venham fazer a pós com a gente, não vão se arrepender. Acabou a pós de Direito Previdenciário, vai fazer a pós de Direito do Trabalho do professor Antero. Faça as duas, para você ter bala na agulha para solucionar os dois problemas. O Direito do Trabalho te dá a possibilidade de um retorno mais rápido. O direito previdenciário também te dá a possibilidade de um retorno mais rápido, mas no âmbito administrativo,
Processo judicial previdenciário demora mais um pouquinho. Investimento de médio e longo prazo. Quando você casa as duas áreas do direito e consegue ter o direito do trabalho te dando um retorno mais rápido, normalmente é mais rápido, o administrativo previdenciário te dando um retorno mais rápido, porque existem situações simples que você vai resolver de forma tranquila ali no processo administrativo previdenciário, e fazendo o investimento de médio e longo prazo no processo judicial previdenciário, a sua advocacia começa a fluir. Existe sempre o período das vacas magras, então a gente precisa estar preparado para isso. Não é fácil para ninguém, né? Eu sou exceção à regra, porque nasci dentro de um escritório de advocacia, então passei a fase ruim junto com meu pai quando eu era criança, né? Mas quando comecei a trabalhar no escritório, na minha adolescência, a situação já estava melhorando e venho hoje aumentando essa colheita dos frutos, né? Mas existe uma fase para todo mundo, né? Para todo mundo que está começando. Existe uma fase. Mas a gente tem que buscar sempre melhorar. Se a gente se acomoda, né, faz a mesma coisa sempre, o resultado será o mesmo sempre. Então a gente tem que se capacitar para que venha melhor. Né? Então, pensem no direito do trabalho andando junto com o direito previdenciário, tá? Beleza? Pois bem, vamos falar um pouquinho da justiça, da competência da Justiça Federal. Os benefícios comuns são ajuizados, as ações, melhor, que se referem a benefícios comuns são ajuizadas lá na Justiça Federal, né? Se no foro do domicílio do autor existe juizado especial federal, repito, se no foro do domicílio do autor existe juizado especial federal, a competência do JEF é absoluta para as ações de valor da causa de até 60 salários mínimos. Eu repito, se no foro do domicílio do autor existe JEF instalado, a competência é absoluta para as ações de valor da causa de até 60 salários mínimos. Não dá para fugir, moçada. Não é igual no JEC, onde a gente tem a competência relativa, né? Não. Aqui no direito previdenciário, o entendimento é que o juizado especial federal é competente para julgamento das ações previdenciárias que tratam de benefício de natureza comum, com valor da causa de até 60 salários mínimos, bem como de executar as suas sentenças. Aí as sentenças, as decisões, podem se referir a valor de liquidação, valor de execução superior a 60 salários mínimos. O JEF pode executar. Quando eu ingressei com a ação, o valor da causa era de R$10 mil, inferior a 60 salários mínimos. Mas quando a ação se findou, a execução foi de R$200 mil. O JEF pode executar? Perfeitamente. O JEF pode executar. Lei 10.259 de 2001. Ok? No JEF, então, eu posso ter a emissão de precatório. Posso ter a emissão de precatório, né? Para pagamento de valores de até 60 salários mínimos, lá na execução, estamos tratando agora, né? Lá na execução, é expedido ofício requisitório, requisição de pequeno valor. E o INSS tem 60 dias para fazer este pagamento, a partir da ordem de pagamento. Agora, no caso de valores atrasados, superiores a 60 salários mínimos, o pagamento é feito através de ofício precatório. Comentei isso com vocês numa aula anterior, né? De ofício precatório. E aí demora, a gente até viu aqui que pode demorar até 2 anos e meio para o pagamento, né? E o JEF pode expedir ofício precatório. Precatório, tá bom? Precatória é uma coisa, precatório é outra coisa. Precatório, artigo 100 da Constituição Federal. Repito, o JEF pode expedir, pode emitir.
Doutor pergunta aqui em sala sobre a questão da renúncia do que ultrapassa 60 salários mínimos, né? Doutor, o pessoal faz uma confusão danada com isso, porque a renúncia, na verdade, ela existe para fins de estipulação do valor da causa. Então, quando eu ingresso com a ação no JEF, às vezes vem um despachinho do juiz dizendo, olha, apresente a declaração de renúncia, porque não existe, em regra, renúncia tácita no JEF, ela teria que ser expressa. Apresente uma declaração renunciando para fins de estipulação da competência os valores que ultrapassam 60 salários mínimos e mínimos. Mas em que época? Na época do ajuizamento da ação. Então, são os valores que ultrapassam 60 salários mínimos até a data do ajuizamento da ação, para fins de estipulação da competência. Então, são os atrasados mais 12 para frente. Como nós calculamos o valor da causa, né? Nós trabalhamos com os atrasados mais 12 para frente, uma prestação anual. Alguns entendem que seria 13, né? Porque temos 13 parcelas do benefício previdenciário, quando se tratar de benefício previdenciário, né? Mas trabalho, em regra, com o que me devem para trás, obedecida a prescrição quinquenal, novamente, né? Em regra, porque existe situação em que a prescrição não é aplicada, mais 12 para frente. Eu renuncio ali para fins, os valores que excedem a 60 salários mínimos, para fins de estipulação do valor da causa. Depois eles voltam volta dali para frente. Então, eu estou limitado até aquela data, e aí as parcelas que se acumularem dali para frente, elas voltam na execução. Sim, agora, o que a gente tem que aprender a fazer? A declaração correta. Né? Porque, às vezes, o advogado vai lá e diz, renuncia-se o recebimento de valores excedentes a 60 salários mínimos. Ferrou. Ele errou. Agora, para fins de estipulação do valor da causa, renuncia-se os valores superiores a 60 salários mínimos vencidos até a presente data. Aí, você deixa claro qual é a sua renúncia. Esses tempos, me liga um aluno da Bahia, fala, Rodrigo, professor, me salva. Eu estou com uma execução de R$400 mil com precatório expedido, acaba de ser cancelado porque o INSS aventou que eu fiz uma renúncia lá no início da ação ao valor excedente a 60 salários mínimos. O senhor trabalha nesse processo para mim só nessa fase? Eu falei, depende, me manda o processo. Aí fui avaliar o processo. A renúncia que ele fez foi ao recebimento do valor excedente a 60 salários mínimos. Ou seja, perdeu 300 e poucos mil reais. Falei, meu querido, eu não tenho o que eu fazer. Até disse para ele, posso trabalhar com uma tese, criar uma situação aqui e tal, mas o êxito ele é muito pequeno. Como o êxito é muito pequeno, eu não consigo que você me contrate com uma participação. Você precisa me pagar. Ele não quis me pagar o quanto eu pedi. Então tá bom, então tá perdendo 300 e poucos mil reais. Tem que pegar. A renúncia é para fins de estipulação da competência e do valor da causa. Né? Então, a renúncia se refere ao valor da causa, né? Ao valor excedente a 60 salários mínimos naquele momento, para fins de estipulação de competência, valor da causa. Certo? Você vê, né? Uma declaração, uma folha, que às vezes faz na correria, não pensa lá na frente, 300 e poucos mil reais do cliente. Certo? Pois bem. Tá. Deixa eu tentar ser o mais didático possível aqui com vocês. Joia. Então, se no foro do domicílio do autor existir JEF, a competência é absoluta do JEF, tá? Não tem como fugir. Seria possível ainda o ingresso da ação previdenciária, seja ela relacionada a benefício comum ou acidentário,
no foro da capital do Estado membro. No foro da capital do Estado membro. Então, por exemplo, eu moro em Taubaté. Lá em Taubaté tem Justiça Federal, tem GEF, tudo bonitinho até. E eu resolvo, eu acho mais bacana, por algum motivo, ingressar com essa ação na Justiça Federal de São Paulo, capital do Estado membro. Ou na Justiça Estadual de São Paulo, se o benefício for acidentário, na capital do Estado membro. Eu teria essa prerrogativa de acordo com uma súmula do STF, a súmula 689. Deixa eu ver se ela está no material aqui de vocês. Súmula 689 do STF. Isso mesmo. Está aí no material de vocês, tá? Do Supremo Tribunal Federal. Súmula 689. Problema, quando as pessoas fazem isso, esses dias uma aluna de Mogi das Cruzes me veio com uma questão assim. Ela preferiu ingressar com a ação em São Paulo, porque Mogi estava muito ruim e tal, e ela preferiu arriscar aqui. Lá tem GEF, tem federal, tudo bonitinho, mas ela quis entrar com a ação aqui. E o juiz declinou da competência. Ela fez recurso para o tribunal disse não, é o foro do domicílio do autor. Ela poderia levar essa discussão ao Supremo. Mas quanto tempo demora isso? Né? Então, na prática, o que a gente tem visto, eu preciso contar isso para vocês, é que, muito embora exista uma súmula do STF, a súmula 689, que diz que é possível o ingresso da ação na capital do Estado-membro, é complicado, porque o juiz da capital do Estado-membro ele não está muito afim de julgar o seu processo, do seu autor lá de Pindamonhangaba, de Taubaté, de Sorocaba, de Campinas, de Mogi das Cruzes. Ele quer julgar os processos daqui, já são muitos processos daqui de São Paulo, da capital em si, de pessoas que têm domicílio aqui. Né? Então, ele, infelizmente, os juízes têm, neste caso, declinado da competência, não obedecendo, falo infelizmente porque desobedecem uma súmula do STF, né? E aí levar para o STF acaba não sendo legal e as pessoas acabam ajuizando a ação ou aceitando a remessa dos autos para o juiz do foro do domicílio do autor mesmo. Entendem isso? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Né? Então, a gente precisa conhecer isso. Um detalhe importante que eu preciso contar para vocês já. GEF não julga mandado de segurança. Então, se a minha ação ela tiver valor da causa inferior a 60 salários mínimos, mas se tratar de um mandado de segurança, o GEF não é competente para analisá-lo. Então, eu tenho que ingressar com um mandado de segurança na Justiça Federal comum. Sim, vou falar disso já. Então, o GEF não julga mandado de segurança. Tudo bem? Outro aspecto importante aqui, relevante para a gente. Mesmo o benefício tendo natureza acidentária, se a minha opção for pela impetração de um mandado de segurança, a competência é da Justiça Federal. Por quê, moçada? Aqui a competência é estipulada em razão da pessoa. E a pessoa que responde a esta ação é uma autoridade coatora federal. Então, repito, mesmo o benefício, nos casos de benefícios de natureza acidentária, mesmo no caso de benefício acidentário, se a escolha é pelo mandado de segurança, a competência é da Justiça Federal. Beleza? Imaginem o seguinte, o meu cliente recebe uma aposentadoria por invalidez acidentária e ele tem 60 anos de idade. O INSS o convoca na Operação Pente Fino e fala, vem para a perícia. Eu vou até a agência do INSS e falo, olha, vocês estão convocando alguém que já tem 60 anos de idade, não pode passar pelas perícias do INSS, vocês não podem convocar. O servidor fala, meu querido, nós estamos cheios de trabalho aqui. Ele vem no dia da perícia, aí conversa com o perito, você protocoliza um requerimento administrativo e nós não vamos resolver isso agora, não. Não vamos desconvocá-lo. Você fala, quer saber? Vem para a perícia nada, mandado de segurança. Mandado de segurança,
Ação de manutenção, neste caso de benefício previdenciário, que nós já aprendemos, né? Competência da Justiça Federal. Então, muito embora o benefício tenha natureza acidentária, aqui a competência será da Justiça Federal. Pois não? Pode, pode. A doutora pergunta aqui em sala se o auxílio doença, né, entra nessa regrinha de desnecessidade de passagem pela perícia administrativa do INSS. Não, né? Não entra. Só quem está recebendo aposentadoria por invalidez. Agora, olha, alguém recebe o auxílio no exemplo dela aqui, não que seja necessário isso, ok? Mas no exemplo dela, ela diz o seguinte: a pessoa tem 60 anos, recebe auxílio doença há 15. Muito provavelmente não seria caso de auxílio doença, seria caso de aposentadoria por invalidez. Então é possível pleitear, doutora, judicialmente, o reconhecimento de que aquele benefício não deveria ser auxílio-doença, mas sim aposentadoria por invalidez, e, consequentemente, tendo esta pessoa hoje 60 anos de idade, não seria necessário, inclusive, que ela passasse pelas perícias periódicas do INSS. Né? Lembrando que incapacidade permanente, que é aquela que gera a concessão da aposentadoria por invalidez, permanente e total, né, mas incapacidade permanente, é aquela não necessariamente definitiva, mas aquela em que há imprevisibilidade da recuperação da capacidade laborativa. Me parece que é o que há aqui, né? A pessoa está recebendo há 15 anos, era imprevisível a recuperação da capacidade laborativa. Sim. Então, vai discutir. Agora é a hora de discutir. Né? Seria uma espécie de substituição do benefício. Né? Substituiria o benefício, o auxílio-doença, pela aposentadoria por invalidez. Consequentemente, ela não teria nem ter a necessidade de passar pelas perícias periódicas. Ah, judicial, né, doutor? Judicial, né? Administrativamente não vai rolar. Moçada, dando continuidade, vamos lá. Se no foro do domicílio do autor não há justiça federal e ele vai pleitear algo judicialmente relacionado a benefício de natureza comum, a nossa Constituição autoriza que ele ingresse com a ação perante a Justiça Estadual do foro do seu domicílio. É uma opção, eu repito. Se no foro do domicílio do autor não tem justiça federal, quem aqui trabalha em cidades em que não há justiça federal? Levanta a mão. Ninguém? Eu trabalho. Eu trabalho. Trabalho em várias cidades em que não há, a senhora também, em que não há justiça federal. Onde eu resido mesmo, hoje em dia, a gente tem um dos nossos escritórios é lá, em Pindamonhangaba, não tem justiça federal. Né? Não tem justiça federal. Eu falei justiça federal antes, né? Falei, né? Tá. Não tem justiça federal. Então, eu tenho a opção, por exemplo, quando eu vou pleitear uma concessão de aposentadoria por tempo de contribuição para o meu cliente, de ingressar com a ação na Justiça Estadual de Pindamonhangaba. Putz, Rodrigo, mas essa ação você disse que seria de competência da Justiça Federal, porque é benefício de natureza comum. Seria de competência originária, sim, da Justiça Federal. Mas aqui, a nossa Constituição, no artigo 109, parágrafo 3º, me dá a opção de ingressar com a ação perante a Justiça Estadual, em razão do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ou, mais simples, do livre acesso ao Poder Judiciário. Olha, eu quero possibilitar que você ingresse com a ação, não posso, porque eu, Estado, não instalei um foro da Justiça Federal, um fórum da Justiça Federal no seu foro no seu domicílio, na sua cidade de domicílio, que você não vai poder ingressar com a ação. Entra com a ação. Entra com a ação na estadual. Depois a gente resolve isso, eu já conto para vocês. Depois a gente resolve isso, o que significa.
É a competência federal delegada. Repito, artigo 109, parágrafo 3º. Eu opto muito por isso, porque eu fujo do Jeff. O Jeff ele é tão ruim, né, que a gente foge dele. A Justiça Federal que tem jurisdição por Pindamonhangaba é a Justiça Federal de Taubaté. Em Taubaté, do lado. Taubaté tem Justiça Federal comum e tem Jeff. Então, as minhas ações, com o valor da causa de até 60 salários mínimos, se eu fosse ingressar na Federal de Taubaté, elas cairiam aonde? No Jeff. E eu não quero o Jeff. Então, o que eu faço? Ingresso com a ação na Justiça Estadual. Posso. A Constituição me dá essa prerrogativa de escolha. Então, eu ingresso com a ação na Justiça Estadual de Pindamonhangaba. No momento do recurso, explicando para vocês depois a gente resolve isso, no momento do recurso, as razões recursais, contra-razões recursais, são dirigidas ao TRF. Então, vejam, é uma situação peculiar. O processo começa na Justiça Estadual e depois ele é remetido à Justiça Federal. Aí não vai para a turma recursal de Jeff, aí eu caio fora do Jeff. Ele vai para o TRF. Quem diz isso para a gente? O parágrafo 4º do mesmo artigo 109. Olhem os detalhes, né? Aqui, a gente tem que tomar bastante cuidado pelo seguinte. O cartório ele está tão acostumado a remeter os processos para o TJ que, às vezes, ele come bola nessas ações que nós ingressamos pela competência federal delegada e manda o processo para o TJ. Então, lá, naquele despachinho que parece besta, para mim não é despacho, é uma decisão interlocutória, aquilo, né? Mas quando ele diz lá, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com as homenagens de praxe, não é assim? Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes a minha ação se refere a benefício de natureza comum, que eu ingressei na competência federal delegada, aí eu tenho que normalmente apresentar um embargo de declaração ali, né, para que o cartório resolva o problema, ou tem que contar para vocês que na prática funciona, segredo do processo judicial previdenciário, você vai até o cartório, conversa com o cartorário, fala, se equivocaram aqui, mandaram para a estadual, na verdade era para o Tribunal Regional Federal, se mandaram para o TJ, vocês resolvem isso para mim dentro de 5 dias, porque eu não preciso fazer os embargos de declaração, vocês já corrigem. Ô, doutor, estou corrigindo agora. Normalmente dá certo. Né? Certo? Claro. Olha, o doutor comenta aqui sobre a questão da perícia médica realizada por especialista, né? Que na federal, aqui em São Paulo, a gente normalmente tem especialistas, no Jeff a gente tem especialistas em cada área. Na estadual normalmente tem? Normalmente não tem, doutor. Na estadual é mais difícil, tá? Esse é um aspecto ruim. Mas deixa eu falar uma coisa, senhor, eu fujo do Jeff de qualquer jeito. Mesmo assim, tá? Mesmo assim. Depois eu falo um pouquinho sobre essa questão da perícia com vocês, dou uma dica bacana aqui, tá bom? Certo, gente? O que mais? Importante comentar com vocês. Falei da competência delegada, falei federal, estadual, no acidentário, no caso das ações acidentárias, mandado de segurança, a questão da possibilidade de ajuizar a ação no foro do domicílio do autor ou na capital do Estado-membro, que é um probleminha capital do Estado-membro. Tá, aqui. Uma questão importante. Pois não. Sim. Não, aí a justiça estadual mesmo. O JEC não julga essas ações contra o INSS. Tá bom? O JEC não julga. As ações acidentárias, bom relembrá-los que elas, antigamente, pelo CPC de 73, elas tramitavam pelo rito sumário. Hoje não há mais o rito sumário, a gente tem a tramitação pelo rito ordinário. Tá? As acidentárias. Bom deixar claro para o juiz, quando você ingressa com a ação na competência federal delegada, que você está fazendo isso.
para que o cartório não coma aquela bola lá, ou pelo menos evite que o cartório coma aquela bola lá que a gente acabou de comentar. Certo? Tudo bem? Olhem os questionamentos, né? Os juízes, às vezes, eles têm muito trabalho, eles querem, a impressão que a gente tem, pelo menos, é que eles querem fugir, né, de alguns processos. Ah, não é meu não, esse filho, top C, né? E isso faz com que questões relacionadas à competência em matéria previdenciária surjam. Olhem uma questão bastante relevante, hoje isso já está pacificado, mas eu preciso contar para vocês, porque vira e mexe pipoca alguma decisão em primeiro grau nesse sentido. Os benefícios previdenciários acidentários e os comuns, eles não têm alteração de cálculo em razão da natureza. O auxílio-doença comum é calculado da mesma forma que o auxílio-doença acidentário. A aposentadoria por invalidez comum, da mesma forma que a aposentadoria por invalidez acidentária. Não muda. Se há um equívoco no cálculo, ou seja, um direito à revisão do benefício, aconteceria esse direito à revisão sendo o benefício comum ou acidentário. Ou seja, a natureza não impacta, não influencia em nada no direito à revisão, no cálculo. O que alguns juízes da estadual começaram, e ainda dizem, né, alguns defendem isso, começaram a defender e ainda, repito, alguns defendem. Olha, se a questão não é relacionada ao acidente de trabalho, mas sim ao cálculo do benefício, não estou trabalhando com o advogado não está trabalhando com o restabelecimento, com a concessão, com a manutenção, com a anulação, nada disso, mas só com a revisão, cálculo, tendo em vista que o benefício comum tem o mesmo cálculo do benefício acidentário, essa competência não é minha da estadual, é da federal. Eu remeto o processo para a federal. Entenderam? Simplesmente porque o cálculo seria o mesmo. Ele fala, a questão aqui é cálculo, não tem nada a ver com a natureza do benefício. Com o benefício em si, mas sim com o seu valor. Bom, a questão é tão relevante que ela chegou nos tribunais superiores e se pacificou que mesmo nas ações revisionais, a competência da justiça estadual. Então, o benefício acidentário é estadual. Mesmo nas ações revisionais relacionadas a esses benefícios. Olhem, a outra situação peculiar que surge, que eu vou contar para vocês agora. Pensão por morte. O cara morre no trabalho ou em decorrência de uma doença adquirida, agravada pelo trabalho. Então, os seus beneficiários, seus dependentes, têm direito a uma pensão por morte acidentária. Certo? Morreu no trabalho, pensão por morte acidentária. Se ele morre em razão de algo não relacionado ao trabalho, pensão por morte comum. Aí o juiz lá da Justiça Estadual fala, tá, ele morreu no trabalho, mas morreu, né? Morreu, por qualquer jeito morreria. Pensão por morte não é nem benefício dele, pensão por morte é benefício dos dependentes. Então eu não julgo pensão por morte acidentária. Porque, repito, não é nem dele o benefício que morreu. É dos dependentes, ou do dependente. Aí vem agora, isso foi pacificado mais recentemente. O STJ diz, olha, mesmo no caso de pensão por morte, se a natureza for acidentária, a competência da justiça estadual. Interessante, né? Você vê, o nego quer se livrar do julgamento do processo, né? Quanto menos processo eu tiver, melhor, né? Beleza? Beleza não, né? Observe a competência. Aí surgem questões bem peculiares. Olha essa que eu vou contar para vocês agora. Imagine alguém que receba uma aposentadoria por tempo de contribuição e discute a possibilidade de acumulação deste benefício com outro benefício de natureza acidentária, um auxílio acidente acidentário, por exemplo. Aí eu ingresso com a ação e falo, ó, excelência, eu recebi um auxílio acidente acidentário, vamos imaginar uma hipótese assim.
Me aposentei por tempo de contribuição, entendo que tenho direito à acumulação dos benefícios e quero que Vossa Excelência determine, então, que assim seja. Eu estou discutindo na minha ação um benefício de natureza comum e o outro de natureza acidentária. A acumulação de benefícios de naturezas diversas. De quem é a competência? Aí, não chame a federal de comum e a outra, ou a estadual de comum, tá? Porque a estadual é comum e a federal é comum, tá bom? Então não se confundam com isso, tá? As duas são comuns, tá? É que uma é comum federal, outra é comum estadual. O que se pacificou a título de entendimento jurisprudencial, que no caso de acumulação de benefícios de naturezas diversas, a competência da Justiça Federal. Qual é o fundamento? Só é de competência da Justiça Estadual as causas que tratam de benefício de natureza, exclusivamente de natureza acidentária. Somente as causas que tratam de benefícios acidentários, exclusivamente de benefícios acidentários. Pô, aí são segredaços do processo previdenciário, né? Porque começar errando já dá um desespero, não é? E competência está relacionada ao comecinho do processo, não é? Endereçamento. Aliás, endereçamento. Eu sou simples, sabe, nas coisas que eu faço. Eu acho que quanto mais simples o nosso processo for, quanto mais mastigado a gente conseguir entregar para o juiz, e mais simples a gente for, melhor é. Então, aquelas palavras maravilhosas, sabe, em latim, aqueles brocardos, eu sou um que não uso. Né? Não uso. Eu escrevo de forma simples. E no escritório todo mundo segue essa linha. Todo mundo deve escrever de forma simples. E exercitar também o poder de ser sucinto. Né?